Prezados alunos, bom dia. Vou fazer um vídeo básico aqui explicando como participar do fórum. Primeiramente, o aluno vai acessar a plataforma, colocando o seu login e a sua senha. Pronto, eu já acessei o ambiente virtual de aprendizagem, que é a nossa sala de aula virtual, que é a plataforma. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou acessar a disciplina que eu estou estudando no momento, Porque a gente está estudando disciplinas por partes, a gente não está estudando várias disciplinas de uma vez. Primeiramente, estamos iniciando o curso com teorias da administração. Está aqui a disciplina. Eu vou clicar na disciplina para abrir esta turma referente a essa disciplina. Pronto, já loguei. Está aqui a disciplina com a apresentação do curso, vem uma mensagem da professora, vem uns arquivos aqui, que é o plano de disciplina, do qual a professora vai dizer como vai ser trabalhada a disciplina. Vem um livro, que você pode clicar aqui, baixar no seu computador ou no seu celular, para que você possa estudar o conteúdo da disciplina. E a gente vem aqui com as unidades, vem a unidade 1, a 2, a 3, avaliações. Bem, a gente está estudando unidades por parte. Primeiramente, nós estudamos a unidade 1, que tem um prazo no cronograma de atividades, que eu já até enviei para vocês. Que a gente vai estudar primeiro só uma unidade. Quando encerrar uma unidade, a gente vai estudar a outra unidade. Para que vocês não fiquem com várias coisas ao mesmo tempo, várias atividades ao mesmo tempo. Então, eu clico em unidade 1. Vem aqui as atividades propostas da unidade 1. Vem dois textos, o texto 1 e o texto 2, que são textos base para que vocês possam elaborar a atividade da disciplina e também poderem ter uma introdução do fórum, estudar sobre o fórum de discussão. E o que é o fórum de discussão? O fórum é uma ferramenta de atividade diferenciada, na qual o aluno vai discutir sobre um tema proposto pelo professor e ele vai elaborar uma postagem, Essa postagem ele vai fazer no período previsto para que ele possa fazer, que é o período da unidade, e depois ele vai dialogar com os seus colegas sobre esse tema. Vou clicar aqui no Fórum 1. Fórum 1. Tá aqui a pergunta, o questionamento. Qual a importância da administração e o papel do administrador em tempos de crise? O que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar em responder. Quando eu clicar em responder, vai aparecer essa caixinha para mim, para que eu possa digitar a minha resposta nessa caixa. Naquela reunião que eu fiz com vocês, que eu passei algumas orientações, eu falei sobre isso. Eu disse que o aluno poderia digitar a sua resposta em um Word ou fazer no caderno, elaborar bem a sua resposta antes de digitar na caixa de resposta do fórum, para que vocês possam organizar as ideias de vocês. O fórum ele tem que ser feito com base no estudo que o aluno fez sobre o questionamento, sobre a pergunta. E ele tem que elaborar bem a sua resposta, Então, ele vai o quê? Ele vai trazer a sua resposta pronta, digitar aqui, nessa caixa. E ele vai clicar em enviar mensagem ao fórum. Professor, e esse espaço de anexo aqui? Não é necessário. Esse espaço de anexo aqui, o sistema traz para quê? Caso o aluno queira compartilhar uma imagem referente ao que ele está falando, por exemplo, tinha um fluxograma, um organograma que explicava bem essa parte que eu estou falando, eu quero anexar. Ou eu quero que os meus colegas vejam, por exemplo, um artigo interessante que eu li sobre esse conteúdo. Eu poderia anexar um arquivo aqui. Mas isso é dispensável. Não é necessário, obrigatoriamente, que o aluno faça. Obrigatório é que o aluno responda na caixa aqui de texto, coloque a sua postagem referente ao fórum. Aí ele vem clicar em enviar mensagem. Quando ele enviar a mensagem ao fórum, vai aparecer a mensagem lá junto com a mensagem dos colegas. Vai aparecer aqui a resposta. Ah, professora, eu quero comentar a resposta de um colega, porque eu falei para vocês que o ideal é que o aluno faça a sua postagem e que ele venha e comente, dialogue com o colega sobre a resposta dele. Ah, eu quero comentar a resposta da Hilarina.
achei interessante o que ela falou, mas eu quero também acrescentar algo que ela disse. Eu venho aqui, ó, responder. Quando eu clicar em responder, eu vou responder, ai, Larina. Vai aparecer até aqui em cima. Até aqui em cima vai aparecer a mensagem da Larina, né? Na caixa, acima da minha caixa de texto que eu vou responder. Eu vou responder aqui e venho aqui enviar a mensagem ao fórum. Quando eu fizer isso, vai aparecer a minha resposta abaixo da Larina. Aqui. E o ideal é que eu só clique aqui em responder quando eu for responder a Larina, me referenciar a resposta dela, né? Eu posso começar assim, Larina, concordo com as suas palavras, também acho que a administração é isso e tal, considero que tal coisa, então, ou então eu posso discordar, mas eu tenho que fundamentar a minha resposta, e aí eu vou clicar lá em responder e fazer aqueles passos que eu expliquei agora. Bem, as respostas, elas têm que ter consistência, não podem ser respostas muito curtas. Então, até o Marcelo já concordou aqui, né? Achei interessante que ele veio e respondeu a mensagem da Larina. Muito bem, Marcelo. É assim mesmo, a proposta do fórum é essa, tá? Então, a Larina também comentou aqui, né? Muito bem, Larina. Marcelo também aqui novamente. E aqui embaixo, eu coloquei uma proposta para a gente trabalhar os fóruns. É uma proposta padrão que ela é utilizada geralmente nessas discussões de fóruns em outros cursos também. Aí, nesse primeiro fórum, a gente não vai ser muito exigente com relação à postagem, porque vocês estão ainda se adaptando. A partir do segundo fórum, a gente vai trabalhar com esse padrão aqui, de uma forma mais consistente, tá bom? Então, como que é essa postagem? O aluno vai estudar o conteúdo referente ao fórum, vai se aprofundar naquele questionamento, buscar informações no material didático, ou até fora do material didático, na internet, em fontes confiáveis, e ele vai elaborar a sua resposta. Antes de digitar lá naquela caixinha, é bom que o aluno elabore, verifique direitinho o que ele vai escrever. E ele vai trazer o posicionamento dele, né? Você vai escrever com as suas palavras sobre aquele tema, sem copiar ninguém. Você vai escrever de 2 a 3 linhas. Isso que eu digo, escrever de 2 a 3 linhas no computador. Não é escrever no caderno de 2 a 3 linhas, porque 2 linhas não dá, escrito não dá 2 linhas digitado. A gente sempre quando fala escrever 2 linhas, é 2 linhas digitado, entendeu? Quando aparecer na caixa tem que dar 2 linhas, 2 a 3 linhas. É obrigatório ser 2 a 3 linhas? Não, é uma previsão, porque você não vai escrever um fórum em uma linha, né? Em uma linha você não consegue dizer tudo o que é necessário sobre esse tema. Então, a proposta é que seja isso. Você escreve de 2 a 3 linhas o seu posicionamento sobre a questão do fórum. Embaixo você vai escrever de 2 a 3 linhas um embasamento, o que fundamenta a sua opinião. Você vai buscar um autor que fala sobre esse tema e vai colocar o posicionamento dele. E embaixo você vai colocar o quê? A fonte, de onde você pegou essa fala desse autor. Qual foi o artigo que você pegou, qual foi o livro, ou qual foi o site, e você vai colocar a fonte. Se você colocar a fonte de um site, você vai colocar o link do site. Então, essa é a proposta. Aqui embaixo vem o quê? Vem um exemplo de uma resposta de fórum, né? Mais ou menos seguindo esse padrão. O aluno escrever a opinião dele, depois ele vem com a fala de um autor e a fonte, que ele embasou a resposta dele. Por quê? Porque essa parte que fala aqui na opinião do aluno, ele escreveu essa opinião dele baseado no que ele leu sobre o que o autor disse, que é o que vem embaixo. Então, a gente sempre, no nosso conhecimento científico, gente, na universidade, a gente sempre tem que embasar a nossa resposta em autores já referenciados, autores reconhecidos. A construção do conhecimento científico, ela dá dessa forma, tá? E aqui embaixo, ó, tem o link da fonte. Você não vai colocar isso aqui, ó, minha opinião, né? Aí nem isso aqui, ó, meu embasamento, de onde te formei minha opinião. Isso aqui é só para você saber que é uma ilustração de um exemplo. Você vai colocar só o seu pensamento aqui, o seu posicionamento aqui, a sua referência aqui, né, em quem você se baseou para dizer isso.
E aqui embaixo a fonte. Não vai colocar essas coisas que tá entre parênteses, não. Isso aqui é só para ilustrar, tá? E aí, ó, vem aqui falando que esses elementos contemplam a postagem, né? E o que eu não posso fazer no fórum são essas questões aqui, que eu até falei também na nossa reunião discente. Expressar opiniões que possam ofender outras pessoas. No fórum eu não posso fazer isso, nem na aula, no chat da aula eu não posso fazer isso, gente. Isso pode até configurar como um crime, né? Eu não posso cometer injúria, calúnia, difamação, essas coisas, né? Emitir críticas negativas aos professores, tutores e alunos, esse aqui não é o nosso objetivo. Num fórum desse ou num ambiente de estudo na universidade. Usar palavras desrespeitosas ou de baixo calão. Conteúdo impróprio, discurso de ódio, preconceito, apologia a crimes ou atos ilícitos, alusão à campanha político-partidária, fugir do tema também, eu não posso fazer isso. Copiar e colar um texto da internet sem citar referência, eu não posso estar copiando coisa da internet, colocando como sendo eu que escrevi, sendo que não fui eu que fiz com as minhas palavras. Cometer plágio, que é justamente isso, eu estar copiando textos dos outros, né, de outros autores e não colocar referência e como se fosse eu que tivesse escrito aquilo. E também não posso copiar a mesma resposta do colega, né? Então isso aqui é o básico que não pode ser feito no fórum. E nem na atividade também, nas atividades que vocês vão fazer. E também, gente, uma coisa muito importante, corrigir o seu texto antes de postar, para não ter palavras escritas, não ter erros, porque aqui é um trabalho, né, de vocês. O fórum não deixa de ser um trabalho, né? Um trabalho que vocês têm que produzir, certo? É isso, o fórum é mais ou menos isso. E vocês vão fazer o fórum referente a cada unidade, naquela previsão de unidades, ó. Só a unidade 1 por enquanto, que encerra de 19. Aí depois aqui a gente passa para a unidade 2 e 3, depois disso, né? Depois que encerra uma, inicia a outra. É isso, gente.